Olá, amigos. Eu sou o Marcos André Costa, eu sou neuro-oncologista na Beneficência Portuguesa, eu sou formado pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro e eu vou falar para vocês um pouquinho nos próximos minutos sobre os principais artigos que foram publicados de 2014 a 2015, mais especificamente no último ano na área da neuro-oncologia. Esses artigos fazem parte do simpósio de neuro-oncologia da Beneficência Portuguesa e que foram apresentados nesse simpósio com ênfase no top 5 do último ano na neuro-oncologia. Então, começando, a gente tem já, mesmo nos tumores cerebrais, a gente tem também observado essa onda de entendimento molecular chegando também na neuro-oncologia. E, recentemente, foi publicado na New England Journal of Medicine uma análise bastante compreensiva sobre os gliomas de baixo grau. Os gliomas de baixo grau, incluídos nesse trabalho, foram avaliadas especificamente algumas alterações moleculares e inativações e ativações de genes que caracterizavam esses tumores. E, de acordo com uma estratificação molecular desses tumores, desses gliomas de baixo grau, a gente observou duas grandes características. A primeira delas, já conhecida de todos, é a codeleção P19Q, e a segunda é o IDH1. Então, aqueles pacientes que tinham codeleção do P19Q e alteração, mutação do IDH1, eles estavam claramente dentro de um fenótipo, digamos assim, de low grade, de baixo grau. E o oposto foi aqueles pacientes que não tinha nenhuma das duas, nem a codeleção P19Q, nem a mutação IDH1. E, do ponto de vista clínico, esses doentes sem essas duas alterações, eles se assemelhavam muito a alterações moleculares e, do ponto de vista clínico, aos glioblastomas multiformes, que são os tumores de alto grau. Então, a gente passa para um entendimento apenas morfológico, de baixo grau e alto grau, para um entendimento molecular. A gente começa a acrescentar um entendimento morfológico, entendimento molecular, e isso tem mostrado que, do ponto de vista de comportamento desse tumor, talvez seja a análise mais precisa e a análise mais completa que se possa ter desses tumores de baixo grau. Esse é um entendimento que a gente já sabia, que existem tumores de baixo grau que se comportam muito mal e, às vezes, se assemelham muito a um glioma de alto grau. E, então, esse entendimento desse artigo da New England foi muito bom para nós neuro-oncologistas, já indo ao encontro de uma coisa que a gente observava na prática. Então, esse artigo vale a pena ler, foi recentemente publicado agora em 2015 na New England. O segundo artigo que vale a pena a gente comentar foi um artigo da Journal of Clinical Oncology, da JCO, recentemente publicado também, pouquíssimos meses, e que analisou o que se fazer depois da progressão ao protocolo estudo. Então, esse foi um grande estudo com 503 doentes, um estudo alemão que incluiu pacientes, grupos de Munique, grupos de Colônia, entre outros. Foi um estudo multicêntrico, incluindo 20 centros. E o que eles analisaram foi, será que a ressecção tem algum impacto no manejo dos glioblastomas multiformes? A resposta parece que veio nesse artigo, um estudo muito grande, apesar de ter sido retrospectivo, mas foi um estudo que trouxe algumas informações valiosas. Eles avaliaram principalmente a idade, o status Karnofsky, a localização do tumor e o grau de ressecção desse tumor depois da progressão ao protocolo estudo. E eles observaram que o grau de ressecção e o Karnofsky pré e pós-operatório, além das consequências clínicas pós-operatórias, tudo isso teve um impacto importante nos desfechos desses doentes. A gente observou que a gente sabe que alguns pacientes
se beneficiam da ressecção. A gente não sabe ainda refinar muito bem quem vai se beneficiar ou não dessa ressecção. Então, isso foi um grande estudo que vale a pena ler. A gente veio também trazer muita informação para uma questão prática da gente, da neuro-oncologia, e os resultados são muito interessantes. Pegando a sobrevida global desses doentes, bateu 25 meses, desde o diagnóstico até o óbito do doente. E a sobrevida pós primeira ressecção foi de 11 meses. A gente dificilmente vê uma sobrevida tão grande depois da progressão ao protocolo STUP, mesmo com todas as terapias que a gente dispõe atualmente. Então, vale a pena ler, é um trabalho da JCO. Um terceiro trabalho que eu chamo a atenção do último ano, foi um trabalho também desse ano, de 2015, que foi uma análise do EORTC 26951 e de alguns outros trabalhos do EORTC, de um outro trabalho menor do EORTC, e eles pegaram algo em torno de 630 doentes e analisaram o perfil molecular. Então, mais uma vez, a gente observando a análise molecular entrando de vez na prática clínica como um fator importante para a gente entender um pouco melhor como é que vai ser o comportamento desses doentes. E os fatores, não curiosamente, que impactaram nisso foram a codeleção com P19Q, o IDH1 também foi importante, a metilação foi importante, a amplificação do EGFR, que é uma alteração muito frequente vista nos gliomas, e esse foi um trabalho, basicamente, lembrando que o RTC1 foi um trabalho com oligodendroglioma anaplásico ou oligoastrocitoma anaplásico. Então, a gente viu lá atrás, no primeiro artigo, um entendimento molecular dos low-grade. Esse trabalho, que é o terceiro que eu estou falando, foi um entendimento molecular dos oligodendrogliomas anaplásicos ou oligoastrocitomas anaplásicos. Observa uma alteração, uma migração desse entendimento para o nível molecular também. E esses doentes que tinham não só todas essas características moleculares que eu falei, de um P19Q, a codeleção, a amplificação do GFR, MGMT, IDH1, trissomia do 7, a deleção do 10, tudo isso foi importante. Então, foi uma unificação de características histológicas, macroscópicas ali no HE, na imunistoquímica, junto com o entendimento molecular. Então, lá atrás a gente juntou, no primeiro artigo, entendimento clínico com molecular, que a gente está juntando nos oligodendrogliomas anaplásicos ou mistos, o entendimento de morfologia com entendimento molecular. Tudo isso é muito bem-vindo nessa era de medicina personalizada e de medicina de precisão, entendimento molecular dos tumores. Eu acho que, para finalizar, não poderia deixar de falar da nova onda hoje na oncologia, que são os inibidores de PD1 e PDL1. A gente tem dados muito sólidos em pulmão, dados muito sólidos em melanoma, inclusive sendo plenária de ASCO, e a gente tem agora dados bastante robustos desse eixo PD1 e PDL1 sendo inibido pelas novas drogas aí disponíveis, os inibidores de PD1 e inibidores de PDL1, especificamente em gliomas de alto grau. A gente tem poucos dados em gliomas de baixo grau, mas em gliomas de alto grau, não só essa via do PD1 e do PDL1, mas também as vacinas, seja a vacina com célula dendrítica, vacina com vírus da polio, vacinas com tétano, vacinas com citomegalovírus, todas essas vacinas vieram de fato para ficar no tratamento dos gliomas de alto grau. A ASCO foi recheada desses trabalhos e em 2015 foi pródigo em ter publicações em todas essas áreas. Então vale muito a pena ler, e recentemente na Neuro-Oncology teve um editorial muito importante, talvez hoje do maior grupo em atividade hoje, ou um dos maiores nessa área de vacinas em gliomas de alto grau, que é o grupo de Duke, na figura do Dr. Sampson e doutora Gordana, um editorial da Neuro-Oncology baseado em um artigo também da Neuro-Oncology bastante grande, mostrando e dissecando esse eixo do PD1 e do PDL1 em gliomas de alto grau. Então, vale muito a pena ler, esse é um artigo bastante recente também. Todos esses artigos
são do final do ano passado para esse ano, em termos de vacina e eixo do PD1 para PDL1. Eu espero que vocês aproveitem essa dica, leiam esses artigos, vai ser muito importante já está sendo muito importante para o entendimento e manejo dos gliomas, seja de baixo grau, seja de alto grau. E daqui para frente a gente vai ouvir falar muito nesses trabalhos que estão sendo publicados nesses últimos 6 meses a 12 meses. Obrigado, sempre um prazer participar do OncoNews e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.